Desembaraxando. Bom dia, bom dia, bom dia. Desembaraxando, episódio 55. Tá menos frio hoje, né? Eu penso que sim. Tá frio ainda, mas está menos. Bom dia para você, espero que esteja bem e já desejo a você um grande e excelente dia. Você que está aqui agora ao vivo vendo o Baracho aí, às 6 da manhã, bom dia. Você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Se está vendo pelo YouTube, se está vendo pelo Facebook ou aqui mesmo pelo Instagram. Todos os dias é o Desembaraxando às 6 da manhã, segunda a sexta. Sábado, domingo, feriado é outra coisa, mas temos também, tá bom? Só se acontecer alguma coisa de causa maior que não fazemos essa live. Mas agradeço a sua presença, agradeço o seu carinho constante, as manifestações de apoio, enfim, os feedbacks. Isso é muito legal, tá? Então eu agradeço de coração feito todo esse conteúdo aqui, tá? A gente fica pensando o que podemos falar, o que podemos compartilhar, e, enfim, gratidão. E falando em pensar no que compartilhar, fiquei pensando bastante no que poderíamos falar. Ontem eu tive uma conversa bem legal com meu filho, assim, né? Uma hora minha esposa foi na casa ali da nossa vizinha, e aí ficou eu e meu filho conversando. E quando eu converso com ele, na verdade eu tenho uma aula, assim, né? Isso nos enriquece, né? É interessante, né? O filho é muito mais avançado, ele está à frente, ok? A questão natural das coisas, é antenado e a gente aprende muito com isso, né? Então eu sou muito grato por essas oportunidades, assim, né? E falando em filho, então vamos falar um pouco sobre isso no começo desse Desembaraxando, mas aí vamos falar um pouco de criança, né? Sabe aquela frase muito clássica que se pergunta às crianças, né? O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Eu lembro quando perguntaram pro Chaves, o Chaves, né? Aí ele falou assim, eu vou ser adulto. Mas não é isso que o pessoal está perguntando, a gente sabe, né? Quando se pergunta a uma criança o que ela vai ser quando crescer, é questão profissional. Ela vai estudar o quê? Ela vai trabalhar do quê? É aquela resposta à sociedade logo cedo que a pessoa faz, né? Eu não sei como é que é isso hoje, se os pais perguntam para as crianças hoje isso, ou os outros perguntam, mas na minha época era muito assim, o que você vai ser quando crescer? E no meu caso eu lembro que eu não tinha a mínima ideia, assim, eu lembro de alguns colegas meus que falavam na ponta da língua, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não sei também se tornaram, né? Mas eu não tinha uma noção assim, não tinha, né? Vinha uma coisa assim de ser algo que jamais imaginei. Nunca imaginei ser psicólogo, ser psicanalista, embora sempre me atraí por esses temas, né? Mas o que você vai ser quando crescer é a pergunta que permeou muitos de nós aí, da geração dos anos 80, dos anos 90, enfim. Então essa pergunta foi muito clássica, eu penso que ela ainda é muito feita, né? Agora pensando nos pais, pensando naqueles então que cuidam dos filhos, né? Os progenitores, né? Aí eu vi uma pergunta bem interessante num vídeo, uma pergunta feita diferente, né? É uma pergunta feita na perspectiva do filho. Então, como o filho ou a filha fosse em direção à mãe ou ao pai e fizesse a pergunta para ele ou para ela, ó, quem você vai ser quando eu crescer? Quem você vai ser quando o seu filho crescer? Quem você vai ser quando o seu filho crescer e quando ele quiser tomar o próprio rumo e quando caso até ir embora de casa para estudar, para casar, para alguma coisa, né? Quem você, mãe ou pai, vai ser quando o seu filho crescer? Você aí que está vendo agora esse vídeo, que tem filho pequeno, ele está debaixo da tua asa, é gostoso, né? Meu filho está aqui comigo, meu filho é pequenininho. Então, quem você vai ser? Pai ou mãe? Mãe e pai. Quem você vai ser quando o seu filho crescer? Aí que tá, né? Quem você vai ser quando o seu filho tomar o rumo da própria vida? E é assim, né, pessoal? É claro que no começo da vida, uma criança, né, o neném, o bebê, nasce numa condição de extrema dependência, total dependência
Se ninguém estiver ali perto de um neném, ele não suporta. Então tem que ter realmente um cuidado necessário todo o tempo de alimentação, de vestuário, tudo que é o zelo importante dirigido a um neném. E a ideia é essa mesma, né? No começo, a mãe, o pai, os que cuidam, eles se apresentam totalmente necessários àquela criança. E se não se apresentarem assim necessários em 100%, a criança não suporta. Mas assim, os especialistas falam isso, eu concordo, com o tempo, e é claro que de acordo com o tipo de cada criança, o tipo de cada criança se desenvolver, aí eu não estou falando de situações talvez mais delicadas, mas quando a criança vai se desenvolvendo e os pais vão interpretando a criança, vão vendo como a criança se desenvolve, então com o tempo que os pais se tornem cada vez mais desnecessários. Aí alguns já franzem a testa assim, como assim? Eu me mostrar para meu filho desnecessário, porque eu prometi para ele que mesmo ele estando casado, ele pode contar comigo, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Sim, que bonito isso, não é essa questão que eu estou dizendo. Quando fala dos pais se tornarem cada vez mais desnecessários, não é que eles não vão poder mais fazer alguma coisa pelo filho, mas é quando fala de se pôr como desnecessário, é quando os pais permitem que os filhos se desenvolvam, que os filhos possam experimentar as capacidades, que os filhos possam se virar gradativamente, de acordo com as possibilidades que tem da idade, da coordenação motora, da mente, mas que sejam assim, né? E não quer dizer que não vai mais precisar. Vai, mas meu filho muita coisa sabe fazer, muita coisa vai saber se virar, muita coisa vai saber, enfim, organizar. Está entendendo? Então não fecha o filtro. Quando a gente fala aqui dos pais com o tempo serem desnecessários para os filhos, então é a questão de respeitar a capacidade do filho. Alguns pais não fazem muito bem esse movimento, né? Sempre se mostram super necessários ao filho. E o filho fica inseguro, e o filho fica mal acostumado, e o filho vai sempre buscar. E é interessante que tem pais que depois lá na frente, mas eu tô cansado, esse meu filho não me dá sossego, sempre tá atrás de mim, já casado com um filho, quer que eu resolva a vida dele, mas em muitos casos porque foi acostumado. Os pais deixaram uma porta aberta, não deixaram o filho se virar, de acordo com a questão do crescimento, e ele vai acostumar a buscar. Então, aí é uma outra coisa, né? Então eu comecei a falar esse assunto da importância dos pais, a princípio, né, serem desnecessários, porque isso é importante para a questão do filho, né? Então o filho vai vendo aonde ele se põe capaz, aonde ele se põe hábil, enfim, é aquela coisa toda, né? Então, quando, em termos gerais, né? Em termos gerais, quando eu me coloco como necessário desse modo extremado, então eu acabo não permitindo que a pessoa se desenvolva. É isso aí. E já não estou nem falando tão somente da relação mãe e filho, pai e filho, enfim, né? Em todas as relações. Quando eu me coloco super necessário àquela pessoa, então a pessoa não vai se desenvolver. E até tem um pouco a ver com o tema de ontem, né? Do desembaraçando, do largar mão, né? A gente vai adotando alguns lugares na vida, alguns papéis na vida perante o outro, que eu me desgasto em sustentar essa imagem do provedor, essa imagem do necessário, essa imagem que se coloca assim. Porque se por um lado há prejuízo na pessoa que não é levada a se virar e aprender, por outro lado há prejuízo naquele que se põe totalmente como necessário. Então isso é bem desgastante, né? Então, por exemplo, quem você vai ser quando seu filho crescer? E levando isso para a vida agora, para as demais relações, né? Vamos pensar assim, tem pessoas que não sabem realmente quem serão com o crescimento do outro. Quem serão? E aí? Eu não sei, porque se a pessoa crescer, ela vai embora, ela vai me deixar, ela vai fazer a vida dela. Então a pessoa se põe como necessária, em muitos casos, até para poder continuar sendo alvo do olhar do outro, para ser desejada e assim por diante, né? Tempos atrás aqui, semana passada, veio uma pessoa prestar um serviço aqui em casa
e fez aqui uma manutenção aqui, foi excelente, né? Aí eu perguntei assim, brincando, como é que você faz isso, né? Aí ele falou assim, se eu te contar como é que você faz, você não me contrata mais, né? Nesse caso, nesse âmbito das profissões, nesse âmbito, ok, faz sentido, né? Se ele me ensinar, eu paro de chamá-lo. Em qualquer área da vida é assim. Mas voltando para os relacionamentos, né? Tem pessoas que não sabem quem serão diante do crescimento do outro, né? Aí vem aquela coisa dos pais de falar do ninho vazio, o ninho ficou vazio, aquela coisa toda, né? Tem pais que não suportam isso, tem casamentos até que não se sustentam quando os filhos saem de cena, quando os filhos vão cuidar da vida deles, quando os filhos vão, enfim, é aquela coisa, né? Tem pais que vão demais atrás dos filhos. Uma coisa é aquela situação que eu falei agora há pouco, do que é saudável, respeita um limite, ok, né? Ninguém interfere na vida de ninguém, embora ajude. Agora tem situações que são muito obsessivas, né? Aqueles pais que vão demais atrás dos filhos, né? Só que nós não podemos garantir a eles ou a ninguém que seremos sempre necessários, que estaremos sempre à disposição. A gente não sabe nem a nossa vida. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, tem pais que fazem isso, que vão atrás, né? E que nem eu falei agora há pouco. Alguns casamentos até terminam, porque quando um olha para o outro assim, não sabe o que faz, não sabe viver. Os filhos ajudavam a distrair, a fazer conexões, né? E o casal não se desenvolveu também, devido a essa entrega excessiva aos filhos, né? Quem disse que ter o filho, ok, tem toda uma correria com o filho, ainda mais no começo da vida, eu sei, né? Eu lembro aqui em casa, né? Então, mas a pessoa vai deixando de olhar para a própria vida, vai deixando de viver. E se o filho acostuma com isso, ele ainda vai querer manter o pai e a mãe nesse lugar. Ó, vocês têm que me servir aqui. Mal acostumado, você me deixou. Que nem fala aquela canção. Então, assim, indo agora para o campo das relações em geral, né? Então tem gente que só se entende existindo nesse mundo quando ela se vê necessária. Eu só valho a pena aqui nessa vida quando eu sou necessário. Quando eu não sou necessário, acabou, né? E quanta gente sofre com isso, porque além dessa questão de ser necessário, é uma questão de relacionamento, uma questão de ser desejado, e a pessoa fica mal mesmo, né? Dependendo da pessoa, né? Então, quem você vai ser quando o seu filho crescer? Quem você vai ser quando qualquer pessoa próxima a você que vai crescendo, vai se desenvolvendo, quem você vai ser quando ela crescer? E agora indo para o campo então geral, quantas pessoas têm dificuldade em deixar esse lugar de ser extremamente necessário, né? Porque assim, já que para que o outro cresça, eu tenho que me tornar desnecessário gradativamente, então para que eu seja desnecessário, eu tenho que entregar tudo o que eu tenho e o que eu sei, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que não é assim não. Se eu entregar tudo, Baracho, eu serei ultrapassado. Se eu entregar tudo, eu fico para trás. Se eu entregar tudo, eu não serei mais procurado. Se eu entregar tudo, eu não serei amado. Se eu entregar tudo, eu serei descartado. Então, essa ideia desse nosso tempo presente, dessa corrida, a disputa pelos lugares, as rivalidades, né? Isso entra muito na nossa cabeça. Aí eu acabo não oferecendo o que eu deveria oferecer para manter a pessoa no lugar de precisar de mim. Então eu não me coloco como desnecessário para que a pessoa me veja como necessária à vida dela, né? Aí eu sou desejada, eu sou procurado e aquela coisa toda, né? Tem uma amiga minha que fala isso, né? Ela é ligada ao mundo acadêmico e não é generalizando, ok, não fecha o filtro, mas uma parte, né? Ela falava assim, Baracho, quando para alguns aí é importante que ele esteja aqui e o outro aqui. Aí ele dá risada, aí ele fala, não, você vai vencer, né? Mas quando o outro cresce, porque esse até ensinou alguma coisa, chega aqui, já não dá conta. Aí fica emburrado, aí rivaliza e aquela coisa toda, né? Então tem muita gente aí que faz isso. Não se põe como desnecessário, né? Vai de modo parcial, né? Tem gente que passa parcialmente aquilo que conhecem, que sabem, né?
para ficar nesse lugar de necessários. E também, é claro, sem generalizar, mas você vê hoje aí tanta gente hoje que aparece, né, aqui nas telinhas da vida, oferecendo coisas, oferecendo soluções, oferecendo saídas, oferecendo conhecimento, oferecendo os passos para chegar em tal lugar. Se você olhar alguns desses aí, você percebe, né, que conta uma história, conta uma história, conta, mas e não vem nada. E não vem, e você fala assim, mas cadê o negócio, né? Então, em alguns casos acontece isso. Não vai liberar todo o conteúdo, não vai liberar todo o conhecimento. Eu sempre lembro de um professor que eu tive, quando eu estava fazendo o TCC, e aí a nossa turma foi dividida em 2 grupos para procurar 2 orientadores. Um deles era muito estressado, muito chato, só que gostava de ser orientador, né? Gostava de falar que tinha vários orientandos, mas não era solícito, não era assim atencioso, era de lua, né? E o outro, que ainda bem que eu escolhi o outro, era muito disponível, e era muito silencioso, era muito discreto, mas muito disposto. E uma vez eu procurei nos corredores assim, ele parou o que estava fazendo, ele foi até na biblioteca comigo, ele pegou o livro, ele mostrou, ele leu junto comigo, me ensinou a interpretar o texto, eu olhei e reli na frente dele. E ele passou o que ele sabia de uma vida acadêmica, de uma vida de busca, quer dizer, ele realmente entregou alguma coisa. Quando falamos em sermos desnecessários, a pessoa que vai se tornando desnecessária no bom sentido da palavra é aquela que entrega, é aquela que compartilha. Não fica pensando em perder lugar, em rivalidade, até porque eu ainda falei com meu filho isso ontem na conversa que eu tive com ele na sala. Eu acredito muito no poder do detalhe, no poder do detalhe de cada um, no diferencial de cada um. Você pode ensinar, você pode passar exatamente como você acredita e você faz. O outro vai fazer muita coisa parecida, mas igual a você ele não faz, ele pode fazer diferente, ele vai fazer melhor, tranquilo. Então é essa questão, né? Tem muita gente que acaba sendo parcialmente, enfim, de entregar alguma coisa, de compartilhar, e fazem isso para continuar no lugar em ser necessário, para continuar no lugar de ser o mestre, né? Quando a gente vai para a psicanálise, por exemplo, o analista, ele não pode ser esse mestre, se apropriar desse lugar de saber, né? Ele vai criar uma pessoa dependente, ele vai caminhar com a pessoa que ele atende para que ela possa se apropriar da sua essência. Então ela vai entender que o saber está nela e ela se implica, ela se impõe na vida no sentido bom da palavra e vai caminhar. Agora, se o analista não se põe assim como desnecessário, a pessoa não vai ter nunca um movimento dela. Ela vai depender da validação do outro, né? E o outro aqui adora ser procurado, o outro adora ser referência, né? Então, é uma questão até muito narcisista por parte dessas pessoas, né? Em manterem outras como desejantes dela, né? Eu falo desse modo assim já patológico, pessoal. Não fecha o filtro, tá? Então, quando a pessoa não se põe como desnecessária, ela tem medo de ficar para trás, ela rivaliza sem necessidade. Você deve conhecer alguém assim, né? Que em tudo rivaliza, que em tudo rivaliza. E muitas vezes os pais... Ai, Baracho, você só culpa os pais, mas são os primeiros da vida, E é isso mesmo, Pai erra, mãe erra, mas também acerta, faz parte da vida. A vida é isso, né? Só que em alguns casos, começa lá em casa a rivalidade já, né? E começa a rivalizar por insegurança, né? Então, esses que não conseguem ser desnecessários, falam, mas mantêm ainda a pessoa no lugar de dependência. Então é interessante, né? A minha esposa foi professora muitos anos da vida dela, já é aposentada. Minha finada sogra foi professora, minha mãe finada foi professora também. E o que eu vejo e que eu vi nelas, e não só nelas, em outras também, professores também, é a alegria de quando encontra um ex-aluno, ele quer saber, né? O professor quer saber o que você está fazendo da vida, né? E quando eles contam que foram, né, e fizeram, não estou nem dizendo assim negócio de ganhar dinheiro, tá? É uma questão de uma realização pessoal. A pessoa está bem, a pessoa se encontrou, a pessoa foi para frente. É um orgulho para o professor poder ver isso, né? Ainda mais quando o aluno vai para a área do professor, né? Aí ele fica orgulhoso. Pô, é legal isso. É legal, né? O filho vai além de um pai, de uma mãe, um amigo vai além da gente. É isso.
Ai, Baracho, que coisa romântica, é impossível isso. Não é impossível não, né? Vai de acordo com cada um na sua vida emocional. Então, há muitos que falam, mas mantêm o outro no lugar de dependência, né? Quem essas pessoas serão com o crescimento dos outros? Aí que tá, né? Então, quando a pessoa não se põe como desnecessária gradativamente, tipo assim, há um começo, meio e fim na missão. A pessoa vem até a gente me pondo como necessária, ok, eu vou começar a compartilhar e vou me colocando desnecessário, porque eu já passei para ela a situação, ensinei e ela vai fazer. E não quer dizer que vai ser só uma vez que vamos procurar. A pessoa me põe como necessária em relação a uma questão, eu ajudo, me torno desnecessário em relação àquilo, depois ela volta, depois eu procuro alguém também, a vida é isso. Mas que seja, né, cumprindo esse lance do ponto A ao ponto B, do necessário do início ao desnecessário. Agora, há quem não queira chegar no ponto B, eu serei sempre necessário e o outro sempre dependerá de mim. Isso na família é complicado, né? Quando alguém se atreve a crescer, já que aqui ninguém ensina, vou me virar. Aí fazem de tudo para atrapalhar. Eu vejo muito na terapia isso, né? O Freud já falava, né? Que em alguns casos a família não vai gostar da terapia que a pessoa da família está fazendo. E não é porque está piorando a pessoa, não. Está abrindo os olhos. A pessoa está aprendendo, já que aqui não fizeram, lá fora estão fazendo. Eu estou vendo isso, mas aí não vão gostar. Então, pessoal, na verdade, nós somos sim necessários, mas para sermos desnecessários. Somos necessários para sermos desnecessários. Isso em relação à vida. E depois eu volto a ser necessário por causa de uma outra coisa, ou até a mesma coisa, a pessoa tem que ver um pouco a mais, aí eu volto a procurar, mas a ideia é fazer ela voltar a ser de novo, eu ser de novo desnecessário em relação a ela, e assim é a vida, e assim é as relações, pessoal. Então, quem você vai ser quando eu crescer? E não estou falando só de pais e filhos, tá? Quem você vai ser quando eu crescer? Quem a pessoa aí, quem você que está vendo essa live agora, vai ser quando a pessoa próxima a você crescer? Crescer do modo que for crescer. Como é que eu vou lidar com isso? Porque quando ela cresceu e realmente aconteceu, é a prova de que eu já sou desnecessário naquele momento. Depois ela volta, depois eu vou também. Vocês percebem que a questão de necessário para desnecessário é o tempo todo na vida, mas que aconteça isso. Agora, quando eu corto esse fluxo para me manter necessária à vida da pessoa, eu não colaboro com o crescimento dela, eu aprisiono ela, só para atender o meu narcisismo, só para atender o meu desamparo, só para eu poder não ver que eu perdi, rivalizar. Isso é muito complicado. Então, um gesto de amor é quando eu colaboro para que a pessoa realmente faça isso e a pessoa passe a ser desnecessária porque ajudou alguém a entender e a crescer. Ser desnecessário. Não fecha o filtro. Obrigado pela atenção, obrigado pelo seu carinho. Se você perdeu o começo aqui da live, volta, assiste. Se você lembrou de alguém, pô, essa live aqui do Desembaraçando foi legal, vou falar pro meu amigo, fala, compartilha. Ela vai estar gravada aqui no nosso Instagram, depois no YouTube e no Facebook. Então, ó, obrigado a você por nos acompanhar em todo esse tempo. Que você que está aqui ao vivo tenha um grande dia no que você for fazer aí. Seja desnecessário gradativamente, impulsione as pessoas ao crescimento, assim como muitos fazem isso com você. Então é isso, a vida é isso, esse movimento, ok? Beijo no coração, obrigado pela atenção e até o próximo Desembaraçando. Valeu!